E Jesus vai nos dizer que esse Pai que é nosso está nos céus. E quando ele nos fala que esse Pai que é nosso está nos céus, isso deve ser lembrado que, assim como já foi falado antes, diz respeito a um Deus que está acima de nós, que está acima e é superior a toda e qualquer realidade terrena que nós tenhamos. Nós devemos lembrar que nós oramos ao Deus Criador dos céus e da terra, meus irmãos. Nós devemos orar a Deus. E a princípio, o texto parece nos mostrar que nós devemos orar e louvá-lo e adorá-lo enquanto oramos. Porque muitos são os benefícios de refletirmos e pensarmos acerca dos atributos do nosso Deus. Esse Deus que é imutável, esse Deus que é eterno, esse Deus que não tem início, que não tem fim, que não é como nós. Porque quando nós paramos para pensar, meus irmãos, acerca do Deus a quem estamos nos dirigindo, um dos benefícios que nos são trazidos é que nós somos convidados então a também refletirmos acerca do nosso tamanho. Porque quando nos apercebemos diante de um Deus eterno, nós vamos nos perceber como seres finitos. Quando nos aproximamos diante de um Deus que é onipotente, nós iremos também, ao mesmo tempo, nos observar como seres impotentes, incapazes. Quando nós meditamos, quando nós, com os nossos lábios, nos dirigimos a Deus e louvamos, o adoramos e declaramos, falamos acerca dos seus atributos, essa é uma grande e forte ferramenta para que nós sejamos mais humildes. Para que nós nos enxerguemos no nosso tamanho real, não maiores do que realmente somos, mas apenas como servos, ou como o texto nos coloca, como filhos, que se aproximam e que dependem do seu Pai. O texto ainda nos diz: santificado seja o teu nome. E o que diz respeito a isso, Samuel? Bom, nós poderíamos entender como que, Senhor, através do meu caminhar, que através dos meus passos, que através da minha vida, o teu nome seja glorificado. Que através da minha vida, que através da minha postura no meu trabalho, que através da minha postura no meu lar, que através da minha postura perante os meus estudos, que através da minha honestidade perante as autoridades fiscais, que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos buscar, meus irmãos, primeiramente em oração, a glória de Deus, o louvor a Ele. Por quê? Porque por muitas vezes, quando nos dirigimos a Deus em oração, nós muito mais nos preocupamos com aquilo que Ele pode nos oferecer. E isso é fato. Nós nos dirigimos a Deus por muitas vezes única e exclusivamente para pedir. E esquecemos que no modelo de oração que Jesus nos ensinou, Ele parece nos convocar primeiro a uma atitude de louvor a esse Deus, a refletirmos acerca do seu caráter. Porque esse é o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
que nós, quando nos dirigirmos a Deus em oração, meus irmãos, não nos acheguemos a Ele pelo que Ele pode nos oferecer, ou também por medo de que, se acaso não nos aproximarmos dele, seremos então fracassados em alguma realidade. Que nós possamos, primeiramente, nos aproximar do nosso Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Pai, e nós devemos nos relacionar com Ele. Porque estranho seria, como filhos, se nós não quiséssemos nos aproximar do Pai. Porque por muitas vezes a referência de pai que nós temos, dependendo da sua história, meu irmão, pode ser que não seja a mais correta. Pode ser que pelos erros e pelas falhas dos homens aqui na terra, a visão ou a impressão acerca da palavra, ou de quem é um pai, ou do que significa ser pai, seja algo distorcido na sua mente. Mas que quando, a partir de hoje, meus irmãos, nós nos aproximarmos de Deus e chamá-lo de Pai, que nós possamos pensar como um pai a partir das Escrituras e não a partir das experiências negativas que aqui tivemos nessa terra. Porque o nosso Deus é um Pai bondoso, é um Pai que zela pelos seus filhos. Mesmo que você tenha sido abandonado pelo seu pai nesta terra, certamente, meus irmãos, nosso Pai Celestial não nos deixará ao acaso. Que nós possamos nos lembrar disso hoje.